Sou Stephanie Araújo Cavalcante, bolsista da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 1, do programa PIBIC, e vou apresentar o projeto Avaliação da Atividade Antimicrobiana e Antibiofilme de Compostos Bioativos Oriundos da Cannabis sativa. Minha orientadora é a professora doutora Andréa Cristina Barbosa da Silva. Atualmente, sabe-se que a cárie dentária é uma doença que afeta a população global em elevados níveis e que ela se dá pela associação entre as bactérias presentes no biofilme dental e pela sacarose dos alimentos consumidos. Visto isso, a desorganização desse biofilme é o ponto-chave da odontologia para a prevenção desse agravo. O uso de adjuntos químicos como os enxaguatórios bucais também vem sendo estudado e se mostra eficiente quando combinado aos métodos mecânicos como a escovação. A clorexidina é considerada o padrão ouro no controle quimioterápico de placa, pois é a mais efetiva contra o Streptococcus mutans, que é a principal bactéria causadora da cárie. Porém, os efeitos adversos da clorexidina vêm sendo comprovados por meio de estudos e os principais encontrados são a perda de paladar, dormência da língua e boca no geral, dores na região oral, boca seca e descoloração dental. Outro enxaguatório bucal bastante utilizado é o Listerine, que apresenta em sua composição uma mistura de óleos essenciais, os quais têm sua ação ligada à destruição da parede celular bacteriana e à inibição da atividade enzimática dessas células, o que sustenta sua eficácia antiplaca e antigengivite. No entanto, o Listerine, em algumas conformações, apresenta como um dos seus componentes o álcool, provocando a sensação de queimação e sendo contraindicados para crianças, etilistas e indivíduos com a presença de lesões em mucosa. Assim, tendo em vista a quantidade de efeitos adversos advindos dos métodos sintéticos, busca-se uma alternativa biológica e menos tóxica de controle do biofilme. E aí que entram os compostos bioativos secundários derivados da cannabis sativa, chamados de fitocannabinoides, que possuem uma vasta janela terapêutica, sugerindo suas propriedades e possível aplicabilidade na odontologia. Dessa forma, esse trabalho visou analisar o potencial antibiofilme e anticariogênico dos canabinoides, além de compreender seus mecanismos de ação, avaliar sua eficácia terapêutica em comparação com os métodos convencionais e investigar a segurança e a tolerância dos canabinoides em produtos odontológicos. Inicialmente, o estudo seria realizado nos laboratórios de bioquímica e microbiologia e de síntese orgânica de produtos naturais da UEPB. As moléculas bioativas elas seriam extraídas da planta cannabis sativa e testadas quanto à atividade antimicrobiana utilizando o método de microdiluição em placas de 96 pulsos. A eficácia seria avaliada através da determinação da concentração inibitória mínima e da concentração bactericida mínima, com controle positivo utilizando clorexidina e os controles negativos variados. E os ensaios incluiriam a contagem de células viáveis e testes em biofilme. No entanto, era necessária a autorização da Anvisa para a realização dos testes in vitro, e por esse motivo tivemos que mudar o foco da nossa pesquisa. Então, a metodologia utilizada para a realização do estudo foi a revisão de literatura, em que, primeiramente, foi realizada a busca por trabalhos indexados na base de dados online PubMed por meio das palavras-chave canabinoides e cáries, canabinoides e dental biofilmes, cannabis e antibiofilme. Os critérios de inclusão dos estudos foram artigos em inglês ou português, publicados nos últimos 5 anos, que em sua discussão apresentassem considerações a respeito das propriedades antibiofilme e anticariogênica dos canabinoides. Ademais, os títulos foram considerados privilegiando aqueles que possuíssem maior relevância para a temática e uma maior quantidade de palavras-chave. Assim, obteve-se um total de 18 documentos, porém, após uma seleção inicial desses artigos, foi realizada uma breve leitura com o objetivo de verificar se esses atendiam aos critérios utilizados.
Com isso, identificou-se que 4 deles eram repetidos e que 5 outros fugiam da temática proposta. Dessa forma, aqueles que não obedeciam os critérios de inclusão foram desconsiderados e, por fim, 9 artigos foram selecionados para compor a revisão de literatura. Para a complementação da fundamentação teórica dos resultados de discussão, fez-se uma busca adicional nas bases de dados online PubMed e Google Acadêmico, além da pesquisa em livros disponíveis na internet, que se relacionassem com a temática. Para tanto, na plataforma digital PubMed foram utilizados termos individualizados, ou seja, palavras-chave no campo de pesquisa, fluoride e dental caries, utilizando-se um artigo. No Google Acadêmico, foi feita a pesquisa por meio de uma frase que possuía relação com outros trabalhos referentes ao tema, clorexidina e manchamento dentário, utilizando-se também um artigo. Em ambos os casos, foram adicionados os filtros em qualquer idioma, qualquer tipo, inclui citações e desde 2019. Os resultados dessa pesquisa apontaram para as evidências de atividade antibiofilme dos fitocannabinoides. No estudo de Barak et al., de 2022, analisou-se a atividade do canabidiol isolado a 99% contra o Streptococcus mutans, sendo percebida uma redução significativa da atividade metabólica e biomassa total do biofilme dessa bactéria. Além disso, a Cal e et al., em 2021, analisaram a atividade antimicrobiana do canabigerol contra o Streptococcus mutans, percebendo a inibição da proliferação e a alteração das propriedades da membrana bacteriana. O sistema Quorum Sensing, que é um mecanismo de comunicação entre as células bacterianas, regula a maturação do biofilme e afeta as propriedades virulentas do Streptococcus mutans. Sendo assim, a Cal e et al., em estudo posterior em 2023, constataram que o canabigerol age como um composto anti-quorum sensing que reprime a expressão de alguns genes da bactéria, reforçando ainda mais o efeito antimicrobiano desse canabinoide. Em comparação com os métodos convencionais, foi possível identificar na pesquisa in vitro de Vasudevan e Stoll, 2020, o potencial dos canabinoides nos enxaguantes bucais e produtos de higiene oral em desenvolvimento, sem necessitar do uso de fluoreto e álcool. O estudo consistiu em uma comparação entre os enxaguatórios bucais contendo os canabinoides canabidiol e canabigerol e os enxaguantes bucais disponíveis no mercado, incluindo a clorexidina 0,2%. Os resultados desse estudo mostraram, no geral, que os enxaguantes bucais contendo canabinoides têm um efeito bactericida similar ao da clorexidina digluconato 0,2%, já que ambos foram eficientes contra todas as amostras testadas. Ao final dessa pesquisa, pôde-se concluir que os fitocannabinoides demonstraram propriedades antimicrobianas e anticariogênicas promissoras, mas que, apesar disso, são necessários mais estudos para confirmar a segurança, a toxicidade, a tolerância e a dosagem ideal dos mesmos para aplicações odontológicas, e que, embora eficazes, os fitocannabinoides eles não substituem o uso do flúor, mas podem ser uma adição valiosa às estratégias de prevenção e de controle da cárie dentária. Essas são as referências utilizadas e obrigada.